Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 8, que tem como título A Lei da Aliança. O verso dessa semana está lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, e diz assim: Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Bem, na lição anterior, nós entramos no assunto da aliança no Sinai, a aliança que Deus faz com o povo hebreu. Mas como eu falei na lição anterior, o assunto dessa aliança não se esgotaria na lição número 7. Tanto que nós conversamos sobre a aliança em si, mas não entramos no assunto da lei. Nós conversamos sobre o que está por trás dessa aliança, outros fatores dentro dessa aliança, a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, a importância da fé, né, da fé antes da obediência, né, e ter realmente a obediência como uma revelação de uma verdadeira fé. Nós vimos o Deus como o nosso resgatador, né, aquele que nos resgata do pecado, aquele que pagou o preço para nos resgatar da escravidão do pecado. Ou seja, falamos da aliança no Sinai, mas não entramos na lei. E isso é importante nós compreendermos, porque a aliança não é sinônimo da lei, né? A lei não é sinônimo da aliança. A aliança tem dentro da aliança a lei, né? Mas a lei ela não é a aliança por completo. E hoje nós vamos então conversar sobre a lei dentro da aliança. Qual a importância da lei? Por que existe uma lei dentro da aliança? Mas antes a lição ela nos traz ao conhecimento a questão da eleição de Israel. Né? Por que Israel, esse povo israelita, eles foram eleitos, eles foram escolhidos por Deus? Né? Será que eles eram um povo mais importante, tinham algumas características que os diferenciavam e os tornavam melhores do que as outras nações para que Deus então olhasse para Israel e escolhesse Israel? Elegesse Israel para alguma coisa? Bem, é evidente que não. A lição deixa muito claro que Israel, né, esse povo, essa nação, não tinha ali nenhuma relevância militar, nenhuma relevância política, era uma mistura ali de culturas, enfim, não era um povo poderoso, não tinha nada ali que os tornasse melhores do que as outras nações. Mas a lição deixa claro, aqui no primeiro parágrafo da lição de domingo, no finalzinho, diz assim: a causa fundamental para a eleição de Israel foi o mistério do amor e da graça de Deus. Então a gente não consegue explicar, a gente não consegue dizer, escolheu Israel por causa disso. Não, é o mistério do amor e da graça de Deus, que então escolhe Israel para alguma coisa. E como eu falei, escolheu Israel para quê? Portanto, entendemos que eles não eram melhores do que ninguém para serem escolhidos. Mas por que então Deus escolheu Israel por conta da sua graça, seu amor, mas para que escolheu esse povo? Nós temos que compreender que eles foram escolhidos não para receber simplesmente uma bênção, não para serem simplesmente abençoados e separados do resto do mundo e tornando ali, digamos, um clube exclusivo de pessoas que receberam as promessas e a salvação de Deus. Não. Eles foram escolhidos para receber e principalmente para transmitir. Deveriam ser um canal de transmissão dessas promessas e essas bênçãos que receberam para as outras nações. Acompanhe só o que diz aqui na lição ainda de domingo. Acreditamos, né, aí já nos comparando, digamos assim, com o povo de Israel, né? Acreditamos que temos algo a dizer que ninguém mais está dizendo. O objetivo da eleição de Israel não era transformar a nação hebraica em algum clube exclusivo que acumulasse a promessa de salvação e redenção para si. Israel deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada. E a nossa igreja foi chamada para fazer a mesma coisa. Portanto, se você se compreende dentro desse contexto, né, de novo Israel, o Israel da atualidade, né, então você compreende que está dentro de um contexto onde você recebeu uma promessa de salvação, onde você recebe a salvação de Deus, onde você recebe essa salvação pela fé. Portanto,
você se compreende também como um veículo para transmitir tudo isso que você recebeu para as outras pessoas. Nós não podemos ser um clube exclusivo de pessoas que receberam essa salvação, receberam essas promessas, receberam essas bênçãos e se fecham. Não podemos ser isso, porque essa eleição é prioritariamente para sermos um veículo que leva algo para as outras pessoas que ninguém mais está dizendo. Então, compreendendo essa questão da eleição de Israel, por que foram escolhidos, para que foram escolhidos, né, e para que então nós também somos escolhidos, portanto, né, agora nós vamos entrar na questão da lei da aliança. E é muito interessante que a lição nos mostra que a aliança, essa aliança que Deus faz então com os seres humanos, ela pode ser aí um sinônimo de um relacionamento. E aí nós vamos compreender que dentro dos relacionamentos que existem, né, seja os relacionamentos entre um casal, relacionamento entre amigos, relacionamento entre membros ali de uma sociedade, de uma empresa, em todos esses relacionamentos que eu citei, há um conjunto de regras implícitas ou explícitas. Há um conjunto de regras, né? Dentro de um relacionamento de um casal, há um conjunto de regras ali, há limites estabelecidos. Dentro do relacionamento entre membros ali de uma sociedade, né, entre sócios de uma empresa, há um conjunto de regras. Um sócio de uma empresa ele não pode simplesmente fazer qualquer coisa sem comunicar aos outros sócios, né, sem fazer ali uma reunião para que haja uma votação, né, ou até para que muitas coisas dentro de uma empresa, na verdade, não depende nem de votação, depende que todos unanimemente realmente aceitem aquela ação. Portanto, há limites estabelecidos. Cada um não pode fazer o que quiser. Dentro de um relacionamento de uma amizade também, há limites, há regras, como eu falei, implícitas ou explícitas. E esse conjunto de regras não é simplesmente para limitar as pessoas, não é simplesmente para limitar aquelas pessoas que fazem parte desse relacionamento, mas é para estabelecer um relacionamento saudável. É para manter uma saúde dentro desse relacionamento. Portanto, nossa aliança com Deus, né, ela não deixa de ser um relacionamento. Sendo um relacionamento, há necessidade de um conjunto de regras. Porque esse conjunto de regras não é simplesmente para nos limitar, não é simplesmente para impedir que façamos algumas coisas, mas é para a manutenção da saúde desse relacionamento. Acompanhe comigo o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e o verso 13, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Perceba que nesse texto fica bem claro uma função, digamos assim, dessas leis, desses mandamentos. É para o bem da humanidade, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, literalmente. Veja só que a lição aqui nos traz também, eu separei aqui um texto que fala sobre essa questão, lá na lição de quarta-feira, é naturalmente a norma ou obrigação do acordo e relacionamento de aliança. Seu propósito não é salvar, mas definir nosso dever para com Deus, primeiros 4 mandamentos, e também o nosso dever para com os semelhantes, 6 últimos mandamentos. Em outras palavras, estabelece o modo de vida designado aos seus filhos da aliança para sua felicidade e bem-estar. Ou seja, esse conjunto de regras, esse conjunto de regras estabelecidas dentro desse relacionamento, dentro dessa aliança, tem por finalidade levar o bem-estar e a felicidade aos seres humanos. Tudo aquilo que o mundo nos mostra, nos passa como se fosse coisas que nos trazem felicidade,
aqui está a verdadeira felicidade. O mundo nos engana, né? O inimigo usa outros fatores, outras coisas para nos trazer felicidade, mas não é a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira é encontrada guardando, seguindo os mandamentos de Deus. Porque, justamente como a lição nos traz, a lei, ela é a instrução, ela é um ensino que nos leva, portanto, a ter uma vida melhor, a viver de forma melhor, de forma feliz, a obter esse bem-estar, digamos assim. Esse conjunto de regras e leis nada mais é do que ensinamentos e instruções para que possamos viver. Quem é melhor do que Deus para nos dizer a melhor maneira de vivermos, sendo que Ele é o nosso engenheiro, Ele é que nos projetou, Ele é que nos construiu literalmente. Ele conhece cada detalhe do corpo humano, Ele conhece cada detalhe da nossa vida, da sua vida, né? Muito além da anatomia humana. Ele conhece coisas que os seres humanos não conseguem compreender. Por exemplo, a mente humana, Deus ele compreende perfeitamente. Os seres humanos ainda estão tentando entender aí muitos fatores dentro da mente humana. Deus ele já compreende tudo, 100%, cada detalhe do nosso corpo. Portanto, quem é melhor do que ele para dizer qual é o caminho da felicidade? Quem é melhor do que Deus para dizer qual é o caminho de encontrarmos um bem-estar? E, além disso, a lei, ela nos revela o caráter de Deus, ela nos revela a vontade de Deus. A lição ela está nos trazendo também esse detalhe que é extremamente importante. A lei nos revela muitas coisas. E por isso nós precisamos compreender a lei não apenas como um conjunto de regras. Não é para estamparmos esse conjunto de regras na nossa parede para lermos todo dia e decorarmos. Há pessoas que fazem isso. A ideia não é essa. A ideia é compreendermos tudo aquilo que está por trás dessa lei, todo o amor de Deus envolvido, toda a sua bondade, a sua graça. E aí vamos compreender que esse conjunto de regras, eles não existem para limitar as nossas ações simplesmente, mas há outros fatores. Esse conjunto de regras, se compreendido com todo o contexto que eu falei, nós realmente alcançaremos a verdadeira felicidade, o verdadeiro bem-estar. Agora, a lição nos traz a importância de compreendermos a estabilidade de Deus, a estabilidade dessa aliança. Acompanhe comigo o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse verso nos mostra, portanto, a estabilidade de Deus, um Deus que não muda, um Deus que nós podemos confiar tranquilamente, porque lembra que no início da lição eu falei aqui de diversos relacionamentos. Relacionamento entre um casal, amigos, sócios de uma empresa, mas todas essas relações, todos esses relacionamentos, eles correm o risco de serem quebrados, porque eles são estabelecidos por humanos. Seja dois seres humanos num casal, seja vários seres humanos ali num conjunto de sócios de uma empresa, mas não há um ser divino nesse tipo de relação. Agora, essa relação, essa aliança que Deus propõe para conosco, nós podemos entrar tranquilamente, porque Ele é um Deus que não muda, não varia. Nós podemos confiar, é um Deus estável, portanto a sua aliança ela será estável. A única maneira dessa aliança ser quebrada é pelo nosso lado, pelo lado dos seres humanos. Deus ele jamais vai quebrar essa aliança. Portanto, Deus ele nos convida a participar dessa aliança com a tranquilidade de que Ele jamais irá quebrar essa aliança. Aqui na lição de quinta-feira, separei também um texto que diz assim: a aliança, como acontece com a salvação, jamais anula o livre-arbítrio. O Senhor não força as pessoas a ter um relacionamento salvífico com Ele e não lhes impõe uma aliança. Ele a oferece gratuitamente a todos.
todos são convidados a aceitá-la. Portanto, essa aliança, esses mandamentos, essas leis não anulam o nosso livre-arbítrio. Algumas pessoas acham que seguir as leis, seguir os mandamentos, é uma opressão ali. Se seguirem esses mandamentos, o seu livre-arbítrio será retirado, porque não vão poder fazer um monte de coisa. A lei e a aliança não tiram o nosso livre-arbítrio, porque Deus não nos força a participar dessa aliança. Deus não nos obriga a participar dessa aliança. O fato de participarmos dessa aliança, o fato de obedecermos aos mandamentos de Deus, é justamente a revelação do livre-arbítrio. Porque nós escolhemos participar, nós escolhemos nos juntar nessa aliança. Ninguém nos obriga. E isso, então, é o livre-arbítrio. E que possamos compreender, então, todo esse contexto dentro das leis, dentro da aliança. Uma lei que nos leva à verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Você está procurando aí a felicidade? Você está em busca dessa felicidade? Você encontrou aqui, nessa aliança com Deus. Essa verdadeira felicidade, ela é encontrada. Esse verdadeiro bem-estar, ele é encontrado. A verdadeira felicidade não é encontrada nas coisas. O verdadeiro bem-estar não é encontrado nas coisas, nos objetos que o mundo nos oferece, mas em participar dessa aliança com Deus. E que você possa, então, aceitar gratuitamente essa aliança que Deus oferece de forma gratuita. Que você possa entrar nessa aliança compreendendo todo o contexto, não com o medo de um Deus opressor, mas entrando porque compreende todo o seu amor por nós. E que essas limitações, digamos assim, que os mandamentos nos propõem, são simplesmente instruções e ensinamentos que nos fazem alcançar a verdadeira felicidade. Que possamos, portanto, responder essa aliança com a nossa obediência, mas uma obediência irrestrita, porque compreendemos todo o amor de Deus pelos seres humanos. Que Deus te abençoe. E a gente se vê então na próxima lição. Até lá!